Boa noite. Boa noite. As intenções da Santa Missa. Pelos aniversários de Antônio Elias da Silva, Cleiton Calvan e Ângelo Francischini. Pela saúde de Alexandre Gaberti, Lucas Seriani, Silvana Carvalho, Josiane Luci Pirani, Alexandre, Fábio Lúcio, Cristina Vilela, Valdecir Rodrigues, Eduardo Quileu, Antônio Carlos e família, Marli, Mara de Fátima, Sara, Leda, Raquel, Robert Wagner, Maria Ladeira, Ronaldo, Dirce, Terezinha, José, Tael, Ômio, Antônio Piacente, Alexandre Silvana, Lucas André, Lívia Alves. Pelos falecidos, José Fernando Zanussi, Ercílio Consani, 2 anos, Kleber Vazan, 6º dia, Jaqueline Vazan, 7º dia, Neide Faria, 7º dia, Diva Ângelo, 7 meses, Ana Gabriela de Jesus, Oswaldo Capelari, e pelas almas do purgatório e pelos desempregados. Missa do 11º domingo do tempo comum. Esta liturgia nos convida a depositar nossa confiança em Jesus, que lançou a semente do reino de Deus, e a colaborar para que essa semente cresça e produza frutos de amor, solidariedade e justiça. Agradecidos pela bondade do Senhor, celebremos em comunhão com todos os que empenham em favor do seu projeto de vida e salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs, à nossa Santa Missa, nesse 11º domingo do tempo comum. Quero saudar a todos e desejar que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A liturgia de hoje nos fala de crescimento, crescer na palavra. Vamos, no início desta Santa Missa, pedir perdão pelas vezes em que o pecado não nos deixa crescer neste amor de Deus. Cantemos pedindo perdão. Senhor, Que
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do profeta Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto dos seus ramos arrancarei um broto, e o plantarei sobre o monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros. À sombra de sua ramagem, as aves farão ninhos, e todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa, faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como é bom agradecermos ao Senhor, todos. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo, anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Como é bom agradecermos ao Senhor. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos átrios do meu Deus florescerão. Como é bom agradecermos ao Senhor. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes, e dirão: é justo mesmo o Senhor Deus. Meu rochedo, não existe nele o mal. Como é bom agradecermos ao Senhor. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não a visão clara, mas estamos cheios de confiança. E preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso, também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras
perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com o que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 11º domingo do tempo comum, e a liturgia deste final de semana, ela nos fala sobre crescimento. Como nós crescemos diante de Deus, através da sua palavra. A palavra que nos é semeada, ela cresce, produz seus frutos, e nós também crescemos aos olhos de Deus. Mas, Padre, como é que faz para essa palavra crescer em nós? É através da Eucaristia. Todas as vezes que nós participamos da Eucaristia, nós recebemos a palavra, a semente da palavra, e muitas vezes a gente não percebe o efeito naquele momento. Ela vai acontecendo, né? Jesus utiliza-se muito bem disso, dizendo: a gente não percebe o crescimento, mas se a gente deixa a palavra produzir o seu fruto em nós, a gente vai perceber quão grande nós somos diante de Deus. Por isso que é tão importante na vida de todo cristão a escuta atenta da palavra de Deus, receber esta palavra. A palavra aqui, ela é a fonte que germina e a fonte que nos faz crescer diante de Deus.
Infelizmente, hoje nós observamos uma imaturidade muito grande, muitas vezes, na fé. Pessoas que, podemos até assim dizer, que ainda hoje continuam na fé da veste batismal. O que é isso? Quem aqui ainda tem veste batismal? Mais ninguém. Mas podemos usar a imaginação. Se a gente quisesse entrar na nossa veste batismal, a gente caberia? Não cabe mais. Por quê? Crescemos, né? Ou seja, deixamos aquela veste que era infantil para vestir uma veste agora maior, que é a veste do adulto na fé. Mas tem gente que ainda continuou lá, né? Lá na veste batismal, não cresceu. Ainda tem aquela fé imatura, aquela fé que na primeira dificuldade já desanima, quando aparecem os problemas fica se questionando, ou muitas vezes fala, eu não tenho fé. Ou seja, não sabe lidar com as coisas de Deus. Mas, uma vez que Deus nos deu a fé, nós devemos fazer crescer em nós. Esta é uma obrigação da gente. Por isso que Jesus também vai comparar a sementinha de mostarda, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, ela se torna uma grande árvore, que as aves do céu podem ali fazer os seus ninhos. Essas pequenas atitudes do nosso dia a dia, aqueles pequenos gestos que a gente faz, muitas vezes passam tão desapercebidos, que muitas vezes a gente nem escuta o obrigado, né? Mas a gente fez. Muitas vezes aquele pequenino gesto que a gente colocou ali na vida da pessoa, pode crescer. Mas daí quem faz crescer é Deus. A única coisa que a gente faz é colocar ali aquela pequenina semente. E é uma obrigação de cada um de nós, né? Colocar com pequenos gestos na vida das pessoas o bom fruto da palavra de Deus. Pouquinho por dia, pouquinho por dia. E a gente tem certeza que Deus vai fazer crescer. Por isso que é tão importante quem tem a oportunidade da participação da liturgia diária, da missa diária, né? De missa em missa nós vamos recebendo aquele pouquinho da palavra de Deus. Depois, quando a gente vai perceber, né? Nossa, quanta coisa a gente aprendeu, quanta coisa a gente cresceu, a espiritualidade se transformou, né? Então, como é importante essa participação na vida da igreja que nos dá esse crescimento espiritual. Depois, na primeira leitura de hoje, o profeta Ezequiel, no tempo do exílio, ele quer animar o povo de Deus que havia desanimado. Então ele vai comparar a grande árvore ao povo de Israel. Nós somos uma grande árvore, onde os pássaros, onde Jesus utiliza isso depois, né? Onde os pássaros podem vir fazer os seus ninhos, que significa onde os outros povos, que não é o povo de Israel, podem vir também ali abrigar-se. Isto é, a salvação não é reservada somente ao povo de Israel, mas a salvação ela é dada a todos. Todos podem participar da salvação de Deus. E depois, na segunda leitura, carta de São Paulo aos Coríntios, segunda carta, São Paulo vai nos falar uma coisa muito importante. Por isso que a gente tem que ter maturidade na fé. Ele vai falar, muitas vezes nós ficamos procurando respostas das coisas de Deus no mundo, e a gente não vai encontrar, porque nós temos somente ainda uma visão, podemos dizer, ainda velada de Deus. A gente não tem a visão perfeita, então a gente não tem a compreensão perfeita de todo o mistério de Deus na nossa vida. E aí muitas vezes nós ficamos nos perguntando, né? Por quê? Nós morremos, vamos achar a resposta para a morte nesse mundo? Não tem. Porque essa resposta nós somente teremos aos olhos de Deus, o grande mistério de Deus. Então às vezes a gente fica se perguntando, por que pessoas boas sofrem? Não temos resposta também. Porque nós vamos compreender isso também diante do mistério de Deus. E como é importante a gente saber que neste mundo nós não estamos para os porquês, mas nós estamos para os paraquês.
A gente deve perguntar para quê na nossa vida, não por quê na nossa vida. Porque se a gente ficar se perguntando por quê, a gente vai desanimar e não vai achar resposta nenhuma. Humanamente tem muitas coisas que não têm respostas. Mas se a gente pergunta para que isso acontece, para que isso na minha vida, a gente penetra no mistério de Deus e começa a entender o projeto de Deus na nossa vida. Por fim, meus queridos irmãos e irmãs, vamos pedir nesta liturgia para que nós sejamos na vida dos irmãos essa pequenina semente de mostarda, que semeando a palavra de Deus, a gente peça que Deus faça crescer o bom fruto da conversão. E também vamos pedir que nós sejamos profundamente pesquisadores, conhecedores desse mistério de Deus que vai se revelando na nossa vida, ainda de modo imperfeito, através do conhecimento da fé. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ao Senhor Jesus Cristo, bom semeador da palavra, elevemos as nossas preces para que a palavra recebida possa frutificar em nós. A resposta é: Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, venha a nós o vosso reino. Fortalecei, Senhor, a Igreja para que seja sempre mais acolhedora e defensora dos filhos e filhas, nós vos pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Fazei que os ministros da Igreja, vossos servos, sejam pessoas cheias de confiança e amor na propagação do vosso reino, nós vos pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Conscientizai os cristãos leigos e leigas da sua missão de trabalhadores incansáveis a serviço do Evangelho do vosso Filho, nós vos pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Agraciai os produtores rurais com tempo favorável e com o apoio das autoridades a sua missão de produzir alimentos para as famílias, nós vos pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Concedei que a semente do reino lançadas por Jesus encontre em cada um de nós terreno fértil e generoso, nós vos pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Também queremos colocar na intenção hoje, dia 12 de junho, os namorados, para que, vivendo a boa preparação para o casamento, na fé, no compromisso, na entrega um ao outro,
possam assumir esse sacramento tão importante da vivência cristã. Também colocamos na intenção dos nossos irmãos e irmãs, aniversariantes, agradecendo pelo dom da vida, de modo especial colocamos na intenção do Ângelo. Pedimos também pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, de modo especial pelo Fábio, e também pelos nossos irmãos e irmãs que partiram para a casa do Pai e o conforto de seus familiares. No 7º dia de falecimento, Luiz Carlos de Toledo Silva, no 3º dia de Carmen Silva, Bendemiato e Leonardo. Juntamente com as intenções que trazemos no nosso coração. Tudo isso nós vos pedimos, ó Pai, por vosso Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte esse sustento ao nosso corpo e à nossa alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor,
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. E estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Inácio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém.
Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Felizes somos nós os convidados para o banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. É bom estarmos juntos nessa mesa do Senhor e sentimos Sua presença no calor do nosso irmão. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. Que vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. Maria, nossa mãezinha, nos convida a união. Sua
Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor, fazei que realize também a comunhão na vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por favor, quero sentar para os avisos. Então, primeiro aviso, eu e o Cheiro convidamos para a festa Nova Pós, aqui nessa festa junina. Nós estamos fazendo de modo um pouco diferente, não há consumo local, então pega-se ali o lanche, o pastel, o vinho quentão, o vinho quente, aí leva para casa então para consumo em casa. E também nós na próxima terça-feira teremos o terço dos homens, mas todos podem participar. Será lá na comunidade da Imaculada Conceição, então às 19 horas. Então, próxima terça-feira, o terço às 19 horas, lá na comunidade Imaculada Conceição. E hoje celebramos o Dia dos Namorados. Então, queremos pedir por todos os namorados, para que tenham uma vivência santa e preparação para o casamento, e que possam cada vez mais crescer na fé. Essa fé que depois vai ser transmitida aos filhos, A gente só dá aquilo que tem, então essa fé tem que crescer e depois ser transmitida aos filhos. E também amanhã, dia de Santo Antônio. Então nós hoje, conforme eu havia dito, faremos a bênção dos pães para aqueles que trouxeram. E para quem não trouxe o pão para ser abençoado, ainda temos as missas de amanhã, às 8 horas lá na Matriz, depois 10 horas no Parque Imperador, e depois de novo 18h30 aqui na comunidade de novo. Mas quem não trouxe, eu vou lançar aí uma proposta. Ou seja, quem não trouxe o pão, vai ser pão da palavra na vida do irmão. Então, ou seja, trouxe o pão para ser abençoado, e este pão que é a palavra de Deus, que depois vocês vão ser na vida dos irmãos. Então vocês vão ser este pão da palavra aí na vida dos irmãos e irmãs. Fiquemos em pé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Dignai-vos, Senhor nosso Deus, derramar a vossa bênção pela intercessão de Santo Antônio sobre estes pães, para que todos aqueles que o portarem em suas casas recebam a fartura do alimento e sejam também para os irmãos e irmãs necessitados fonte de abundância e de graça. E sejam também para todos aqueles que encontrarem o pão da palavra que pregou Santo Antônio incansavelmente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos nos consagrar todos à proteção constante de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Antônio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E em paz, que o Senhor vos acompanhe. Uma boa noite para todos. Graças a Deus. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Roda